Muito bem, né? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4 e o verso 15. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Antes da gente ler, a gente vai orar. Hebreus 4, 15. Santo Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que nos concedes de ter a Tua palavra diante de nós. Que ela seja o nosso maior ideal de vida. Que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito, com a fé, para que venhamos viver essa palavra, viver pela palavra e viver por essa fé. Enche-nos do Teu Espírito e vem nos dar, ó Deus, a vitória de Cristo em nossa caminhada, para que por meio do poder de Cristo nós venhamos vencer também, em nome de Jesus, amém. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Esse versículo é o versículo inicial da nossa meditação, da nossa reflexão, nas lições que a palavra de Deus tem para nos falar nessa manhã, nesse momento. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E aqui está falando que ele não só intercede por nós, como ele viveu como nós, como ele passou pelo que a gente passou, passou pelo que a gente está passando. A igreja medieval, ao longo dos séculos, né, ela criou vários intermediários, que é chamados santos, né? Tem São Pedro, Santo Antônio. Aqui no Nordeste nós conhecemos muitos santos, né, que a igreja criou. E por que a igreja criou tantos santos intermediários? Porque elas colocaram, a igreja, a doutrina religiosa, colocou Jesus numa situação totalmente diferente da nossa, tão distante da nossa, que fez-se necessário colocar pessoas intermediárias no meio, né? E eles chamaram desses santos, né, que intercedem por nós. E quando vai fazer uma oração desse, fulano de tal, rogai por nós. Só que esse versículo está falando aqui que Jesus, apesar de ele ser Deus, né, dele ter vindo da eternidade, ele assumiu a forma humana. E nesse versículo está dizendo aqui que ele era o quê? A nossa semelhança. O que a gente passa, o que a gente enfrenta, ele também passou e enfrentou. Ou seja, ele se identifica com a gente. Ele não está além da nossa esfera. A experiência que Jesus levou para o santuário celestial é a mesma experiência que nós passamos aqui. E é muito interessante esse versículo, porque ele fala que Jesus foi tentado. E você começa a raciocinar e pensar, puxa vida, como Jesus foi tentado? Será que Jesus sentia vontade de beber cachaça? Será que Jesus sentia vontade de fumar? A tentação na nossa vida, irmãos, ela envolve dois aspectos. É interessante você entender. Ela envolve aspectos cultivados e ela envolve aspectos herdados. Então, primeiro a gente vai entender o que são aspectos cultivados. Por exemplo, a tentação de beber cachaça. Quem é que sente uma tentação dessa? Nós poderíamos sentir essa tentação aqui? Por que nós não poderíamos sentir essa tentação aqui? Porque a gente não cultivou o hábito de beber cachaça. Então, isso é um exemplo de tentação cultivada. Está entendendo? Não é algo natural do ser humano. Ele cultivou. Talvez um pai que beba muito, eu acredito que aconteceu na minha casa, né, tenha transmitido esse desejo também para os filhos. Mas, no sentido geral, uma tentação cultivada não é algo que se herda, é algo que você cultiva. É algo que você, por exemplo, quem aqui sente uma tentação forte de assim que acordar, pegar logo o celular? Isso é natural ou é porque foi cultivado? Ou seja, é um exemplo de, principalmente criança, principalmente jovem, adolescente, né, que tem o costume de jogo, não é assim? O celular é cheio de caminhos para você estar estimulando o cérebro com isso, para você quer pegar ali.
Então, um exemplo de uma tentação que você cultiva. Ao você cultivar, automaticamente você gera em você uma fraqueza a mais, né? Jesus tinha essas tentações cultivadas? Jesus sofria disso? Não. Por quê? Porque ele nunca cultivava o mal. Tentação cultivada só tem quem alimenta o mal. Se você não alimenta o mal, não tem como você. Quem é que acorda, às vezes, com um desejo intenso de fumar haxixe? Ninguém aqui. Por quê? Porque ninguém cultivou isso. Está entendendo? Então Jesus ele não tinha tentações cultivadas. Ou seja, é interessante isso, irmãos, porque se você for, eu trabalhei no presídio já lá, né? E você observa, lá de cima, observando o desespero daquelas pessoas ali por droga. E eles não podem usar lá dentro. Se fosse possível, eles davam o sangue dele, davam a vida pela droga. E não pode. Tinha um preso lá que ele estava vendendo cachaça, que ele mesmo tinha fabricado com casca de abacaxi, casca de mamão. Ele botava num balde assim, né? E ficava fermentando para fazer aquela bebida, porque o corpo pedia. Tá entendendo? E ele vendia. Ó. Quando conseguia cachaça mesmo de verdade, ele vendia caro lá dentro. E isso para nós, se cachaça acabasse no mundo, para você faria alguma diferença? Não faria diferença nenhuma. Porque nós não cultivamos isso. Não cultivamos o hábito de dar lugar a essa tentação. Agora vamos entender. Vocês entenderam o que significa tentação cultivada, né? É aquilo que você planta, que você vai atrás. Então, enquanto você não conhece uma coisa, graças a Deus. A partir do momento que você conhece, eu comprei esse notebook, quando eu fui olhar ali, tinha um jogo ali de videogame, né? E eu comecei a jogar. Aí quando eu pensei que não, eu tinha passado 4 horas seguidas jogando sem parar. Foi o que eu fiz. Desinstalei o jogo e joguei fora o controle. Porque se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, uma hora que você cultiva uma coisa, tinha um colega meu lá no meu trabalho, ele só dizendo, nem tem tempo mais para a mulher, nem tem tempo mais para dormir, nem tem tempo mais para trabalhar. Só jogando sem parar. Esse jogo de PlayStation 5, PlayStation 4, né? É uma droga poderosíssima, irmãos. Escraviza muitas pessoas. Isso é apenas algum exemplo, né? Agora vamos, para a gente não se prolongar demais nisso aí, né? Vamos entender o que significa tentação herdada. Então, cultivada é algo que você cultiva. Se você não cultivar, você não sente. As tentações herdadas foram as tentações que Jesus passou. Que a gente herda diz respeito ao nosso eu, a nossa natureza humana, que ela está sempre procurando a preservação, a conservação. Ela está sempre procurando beneficiar a si mesmo. Ela está sempre procurando priorizar a si mesmo em detrimento dos outros. Tem um versículo bíblico que ilustra bem isso aí, em Jesus. É João 6, abra aí, João 6, 38. João 6, 38. Está aí na tela para você ler também. Ó. João 6, 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso aqui foi Jesus falando. Mostrando que Jesus ele tinha o quê? Vontade própria. Era da vontade dele própria morrer na cruz? Era da vontade de quem? De Deus. Então ele diz assim: eu vim para cá, não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do Pai. Essa era uma tentação muito forte de Jesus. Afastar-se da vontade do Pai para fazer a vontade dele. Se você pode observar, irmãos, que foi exatamente nessa tecla aí que o diabo bateu lá no deserto da tentação. Ele chegou para Jesus e ele apresentou uma alternativa para isso aqui. Ele disse: olha, você vai morrer na cruz? Não precisa. Eu vou lhe dar tudo já que você veio. Você não veio conquistar os reinos do mundo para seu pai? Ele disse: foi. Pronto, eu já vou lhe dar tudo. Você não vai precisar ir para a cruz. Basta que você me adore.
era um caminho muito mais fácil para Jesus, sim ou não? Muito menos doloroso, não seria? Você acha que a natureza humana de Jesus não achou interessante aquilo? A nossa não acharia interessante aquilo? Você obter o que você quer na sua vida sem esforço, sem precisar de tanto sacrifício? Não é isso que a gente quer, irmãos? A gente não quer ir para o céu sem precisar se sacrificar, né? Não quer ir para o céu por nossos próprios maus gostos? E Jesus nos mostrou o exemplo. A nossa natureza, irmãos, ela é contrária a Deus. Ela é inclinada para o que é errado. E isso chama-se tentação herdada. Entendeu? Nós herdamos isso de quem? Herdamos do nosso pai. E o nosso pai herdou do pai dele. E termina em quem? Termina em Adão. Então herdamos de Adão a inclinação em prol do eu, de viver apenas para si mesmo. Matek pregou aqui falando sobre a África, né? E a África tem muitos atrativos para a gente ir para lá, não tem? Tem não. A gente viu lá que na África nem a água tem direito, mas a água que tinha lá era suja. Quem é que naturalmente se sente atraído para ir para a África? Não tem. Se ele tivesse dito assim, olha, na África tem assim, 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 mas lá tem uma mina de ouro. Aí ia começar a aparecer gente interessada para ir para a África, né? Por quê? Aí tem a tendência do eu, de pensar em si mesmo, não é? E Jesus esteve o tempo todo lutando contra o eu. Tem um versículo bíblico que Jesus disse assim, tem o escritor bíblico, ele diz assim, ninguém precisava lhe dizer nada acerca do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era o ser humano. Jesus conhecia o ser humano não só por conhecer as pessoas, mas por conhecer a própria natureza humana que ele tinha. Que aqui em Hebreus a gente leu que era o quê? Semelhante a nós. Ele não tinha tentações para coisas erradas porque ele não cultivava essas coisas erradas. Na natureza dele. Mas já ele, aqui fala que ele, a semelhança de nós, ele carregou os nossos pecados. Aí já é outra vertente, outro aprofundamento do assunto, né? Que ele mesmo não alimentava aquilo, mas ele foi obrigado a carregar os nossos pecados na vida dele. Então ele carregou o sofrimento de pecados que ele não alimentou. E ele lutou com aquilo. Sentiu aquele peso sobre ele. As duas maiores tentações de Jesus. A primeira você já sabe qual é. Que era a questão da cruz. Não era vontade dele, era vontade de quem? Do Pai. Você viu que no Getsemane aconteceu mais uma vez esse conflito, né? Que disse que ele ficou ali. E ele chegou ao Pai, ele chegou para Deus e orou e disse assim, se possível, afaste de mim esse cálice. Aí logo depois ele disse assim, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Olha só, irmão, que luta intensa contra o eu. Está entendendo? Uma luta terrível daquela questão, é o que eu quero ou é o que Deus quer? Irmãos, nós temos na nossa vida aspectos da tentação cultivada. E todos os seres humanos continuarão tendo esses aspectos da tentação herdada. É o que eu quero. Quando você alimenta o seu eu, você acha tão natural colocar o seu eu como prioridade que você não está nem aí para a vontade de Deus. Na história de Jesus é o contrário. Esse versículo que a gente leu aqui fala claramente: eu não vim a esse mundo para fazer o que eu quero, não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você vai ver a oração do Pai Nosso, ele repete esse princípio. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele chega na sua volta, né? Ele diz que tem um monte de pessoas ali que chega para ele e diz: Senhor, o Senhor vai nos levar agora porque nós fizemos milagres em teu nome. Aí ele olha para aquelas pessoas e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
tem uma parte lá que ele fala assim: vós que não fizeram a vontade de vosso Pai que está no céu. O conflito da vida de Jesus também é o conflito da nossa. Fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente esteja na igreja. E eu pergunto a vocês, é fácil vir para a igreja? Não é. Você precisa lutar contra o seu eu para você estar na igreja. Por aí você começa a ver um exemplo. A segunda tentação forte que existia na vida de Jesus. Apesar de Jesus ser semelhante a nós como ser humano, ele trazia consigo também a divindade. Ele trazia consigo o poder de Deus. Ele era Deus conosco. Jesus, ele tinha poder que eu e você não temos. Ele tinha um poder de fazer coisas milagrosas como a gente viu que ele fez. E qual era a tentação dele? Ele jamais poderia usar aquele poder para quê? Para ele mesmo. Ele jamais poderia usar o poder dele para si mesmo. Você observa como essa tentação apareceu lá no deserto. Quando o diabo chega para ele e diz assim: se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus poderia fazer aquilo? Ele poderia. Mas se ele fizesse, ele estaria contrariando a vontade do seu pai. Porque o pai disse: você vai ter esse poder, mas esse poder você vai usar só para benefício das pessoas que você veio salvar. Você não vai usar jamais ele para benefício próprio. E isso, irmãos, eu e você não sabemos o que é uma tentação dessa, né? Porque nós não temos poder nenhum, mas Jesus, imagina aí, irmão, ele tinha poder. E Jesus, ele teve que, de certa forma, deixar aquele poder preso para não beneficiar a ele mesmo. Outra passagem aqui que eu selecionei, Mateus 16, Mateus 16, 22. Olha só o que está escrito aí, Mateus 16, 22. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, a repreendê-lo, dizendo: mestre, tem compaixão de ti, Senhor, que isso nunca te aconteça, de modo algum te acontecerá. Pedro está se referindo aí à cruz, né? Porque Jesus estava dizendo que iria morrer na cruz. Queria morrer, queria ser açoitado, crucificado. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, não permita isso, que isso nunca te aconteça. O verso 23 agora, Carlinhos. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. As coisas dos homens, elas funcionam assim, né? Não, sofrimento jamais. Sofrimento não vem de Deus. Pobreza não vem de Deus. Então Deus, ele veio só para trazer riqueza para nós, só para trazer coisa boa para nós, só para trazer cura para nós. Jamais sofrimento. E esse raciocínio aí parece ter lógica, inclusive até nas religiões de hoje, né? Que só pregam coisas boas. Na vida de Jesus, as coisas ruins faziam parte do plano de Deus. Tanto que aquela repreensão de Pedro, ele teve como sendo uma mensagem vinda direta do Satanás. Porque se você prestar atenção ao que eu falei aqui anteriormente, né? A tentação de não ir para a cruz era uma das duas maiores tentações que Jesus enfrentava. E Pedro era o principal apóstolo de Jesus, que ele estava treinando ali, e ele se tornou um instrumento do diabo exatamente para tentar Jesus naquilo. Não permita isso, Senhor. Observe como não estava sendo exatamente um instrumento de Satanás ali, naquela hora, né? Para tentar impedir Jesus de cumprir o plano, o propósito de Deus para a vida dele. Escapar da cruz, não precisar ir para a cruz, e usar o seu poder em benefício próprio. Essa dupla de tentações, né, percorreu a vida de Jesus durante todo o seu ministério. Começando pelo deserto da tentação, o inimigo ali, olha, a primeira tentação foi: transforma as pedras em pães. A segunda foi:
pula daqui embaixo. Não é assim? Que os anjos vão te segurar lá embaixo. Tem um episódio bíblico lá que Jesus andou sobre as águas. E aquilo não foi feito para Jesus mesmo andar sobre as águas. Foi feito para benefício dos apóstolos. E foi feito para nós. Todos os milagres de Jesus, toda a manifestação do seu poder, não era para benefício dele mesmo. Era para transmitir para nós as lições, a mensagem do poder que vem dele. Na hora que Jesus estava suspenso na cruz ali, você pode observar que as pessoas repetiam aquela frase, diziam assim: salvou, não é assim? Salvou os outros, mas não salvou quem? A si mesmo. Observe mais uma vez ali aquela tentação. Não usar o seu poder para si mesmo. Além de ser uma tentação, aquela frase, ela era uma verdade, uma absoluta verdade. Porque o que é que aconteceria se Jesus salvasse a si mesmo? Quem era que se perderia? Nós. O simples fato dele não salvar a si mesmo foi o que trouxe salvação a nós. Os reis desse mundo, eles seguem a natureza que nós temos, né? Natureza inclinada. Eles procuram salvar a si mesmo. Eles procuram salvar o deles. Não é assim? Mas você vê ali os políticos fazendo campanha, pedindo votos e promovendo, dizendo fazer. Mas na hora que eles chegam ao poder, você observa que eles procuram salvar o dele. Os outros que se ferrem. Ele pega as pessoas, se fosse possível para a polícia, se fosse possível não houvesse lei, eles escravizariam todo mundo. Porque a escravidão é uma forma deles manter o poder deles. Mas a justiça está ali, né, e as pessoas vão acionando a justiça para poder escapar da opressão. Porque os reis humanos são assim. Porque a natureza humana é assim. Mas a vontade de Deus é diferente. E aqui eu quero, irmãos, chegar ao ponto central, né, de entender para vocês, né, como foi que Jesus conseguiu vencer esses pecados na vida dele, né? Que é o mesmo caminho pelo qual a gente também vence o pecado na nossa vida. E a resposta está aí em João mesmo. A gente leu João 6, a gente volta agora para João 3, verso 5. João 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha esse verso aí. Quando a gente vê a história de Jesus e a gente observa que Jesus, Maria recebeu a mensagem dizendo assim que ele seria, Jesus, o filho dela, ele seria cheio do Espírito desde o ventre materno. Então Jesus, ele nasce como ser humano, mas ele nasce, a diferença dele para nós é que ele já vem do ventre materno, já vem com o quê? Com o Espírito, cheio do Espírito de Deus. Quando é que a gente se enche do Espírito de Deus? Quando a gente se converte, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente é batizado. Aí então a gente é batizado na água e a gente pede a Deus que Ele nos batize com o seu Espírito. Jesus, Ele traz esse Espírito desde o nascimento. A única maneira da gente vencer as nossas tentações herdadas, né, e cultivadas é por meio do Espírito de Deus. Por isso que nesse versículo aqui ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É nascer por meio do batismo, morrendo para a sua antiga vida, revivendo para a sua nova vida, que é a vida por meio do poder de Deus. Jesus ele vem até a humanidade e ele toca a humanidade para trazer a salvação. É interessante isso, né? Ao Jesus tocar a humanidade, ele não se contamina com o pecado da humanidade. Mas ele traz o Espírito Santo que santifica a humanidade. Você lembra da história do leproso, né? Jesus vai lá e toca no leproso. De acordo com a Bíblia, o que é que acontecia com a pessoa que tocava no leproso? Ela se tornava impura também.
Ao ela tocar no leproso, ela se tornava impura. Então Jesus vem e toca no leproso. E Jesus se tornou impuro. Foi isso que aconteceu? Pelo contrário. O leproso se purificou. Então acontece uma obra inversa. Ao Jesus vir até nós, ele toca em nós e ele traz consigo o Espírito. O Espírito que santifica, o Espírito que purifica, o Espírito que transforma a nossa natureza. E esse Espírito, ele vem até nós e ele começa a agir na vitória sobre o eu. Vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem bem o que significa a obra do Espírito em nós, para vencermos as tendências cultivadas e herdadas, né? Tem um amigo meu lá no trabalho que ele falou para mim que ele costuma tocar também, né? Assim como eu toquei em algumas bandas, e ele toca em algumas bandas, e ele fala aqui: rapaz, eu acho bom quando eu vou tocar, quando a minha mulher vai comigo. Aí, por que quando a minha mulher vai comigo? Porque a minha mulher, ela fica tipo como que uma proteção para eu não namorar. Disse assim, porque quando ela não vai, quando a minha mulher não vai, eu começo a tocar ali, Jair. Aí começa a chegar umas meninas, elas começam a me cheirar, eu começo a cheirar elas. Mas quando a mulher vai, aí ela fica como, viu a mulher, então ela funciona como se fosse o quê? Um escudo, uma barreira que impede ele de ceder aquela inclinação dele, né? Que é uma inclinação natural, né? Aí observe bem, né? Quem é a defesa desse jovem aí, né? Contra as tendências hereditárias dele. Quem é a defesa? A mulher. E de acordo com a palavra de Deus, quem é a nossa defesa contra as nossas tendências hereditárias? É o Espírito de Deus. Vamos ilustrar com uma história semelhante a essa, né? Que é a história de José. José passou por essa mesma tentação desse jovem, né? Ele estava numa casa, a mulher começou a cheirar ele, e chamando ele para cheirar ela. E ele então, ele chega para a mulher e fala assim: eu não posso fazer isso por você porque eu estaria pecando contra meu pai, contra meu filho, contra meu irmão, contra minha mulher, contra quem? Contra Deus. Então, olha, a história desse jovem lá do meu trabalho é semelhante à história de José, com a única diferença, que a defesa de José era Deus. E o escudo de José, a proteção de José, a barreira de José, era Deus. O que foi que sustentou Jesus? Esse mesmo Espírito, né? Esse mesmo Deus que estava ali com ele. Observe, né? A história de Jesus, ele repete esse princípio. Chegou o momento dele fazer o que ele queria. E ele disse assim: pai, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor quer. Então, era a certeza da presença de Deus constante ao lado dele, que possibilitava que ele vencesse, que ele superasse aquilo, que ele conseguisse atingir o seu objetivo, que era de proclamar a salvação somente por meio do Espírito, né? No dia que Jesus se batizou, a palavra de Deus fala que o céu se abriu, né, assim, e o Espírito desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali começou oficialmente o ministério de Jesus, né? Ele recebeu uma porção ainda adicional ali do Espírito Santo. Logo depois foi que aconteceu a tentação, porque a Bíblia diz que o Espírito mesmo que ele recebeu ali no batismo foi o que conduziu ele até o deserto. Ele foi levado pelo Espírito. O Espírito, irmãos, ele muitas vezes permite que a gente sinta a nossa fraqueza para que a gente se apegue à força de Deus. Se você tentar vencer as suas fraquezas com a sua força de vontade, eu já lhe garanto antecipadamente que você vai perder. A sua fraqueza, ela é infinitamente superior à sua força de vontade, à sua própria força de vontade.
Toda vez que você tentar ter força de vontade para vencer a sua fraqueza, você não vai conseguir. Digo isso por experiência própria. Mas toda vez que você suplicar o auxílio do Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele lhe auxilia realmente a vencer. Ele vai lhe fortalecer. O Espírito Santo é o único poder que realmente pode nos levantar, irmãos, da nossa condição hereditária, que é terrível, né? A gente começa a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ler a Bíblia em casa, puxa vida, e a gente fica admirando. Eu fico muito admirado com alguém que lê a Bíblia. Pode ter certeza que a pessoa não está lendo a Bíblia porque é dela mesma. Ela está lendo a Bíblia porque o Espírito Santo está agindo nela. O Espírito de Deus. Do mesmo jeito que você só vem para a igreja porque o Espírito de Deus lhe traz. Então, nós aqui, que estamos aqui presentes nessa manhã, nós temos experiência própria do que significa andar com a força do Espírito de Deus, não é? E a gente precisa crescer mais ainda nessa experiência. Ou seja, a gente pode aprofundar mais ainda essa experiência, até que a gente seja cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele coloca em nós, né, a mesma força que ele colocou em Jesus, para que a gente aprenda não só a não fazer o mal, como a detestar o mal. Porque muitas vezes a gente precisa lutar contra os nossos desejos, mas quando o Espírito Santo agir em nós de tal forma que os nossos desejos se tornem odiosos, então a nossa luta se torna mais fácil. Aí toda vez que você vê, né, o mal, porque o nosso mundo que a gente vive, para onde a gente se volta, a gente vê o pecado querendo cultivar em nós, né, assim, o desejo por ele. Aí você junta, né, aquilo que você herdou, que é o seu desejo egoísta, é o desejo pelo eu, juntando com o mal que o mundo apresenta e oferece. É uma luta extremamente desigual, não é? É como se você estivesse descendo uma ladeira com alguém já empurrando atrás. A única força que você pode ter é o Espírito Santo subindo essa ladeira e trazendo de volta. Está entendendo? E essa força está ao nosso favor, né, na palavra de Deus que ela apresenta para nós. Eu gostaria muito de ser uma pessoa mais consagrada a Deus. Pode ter certeza que isso é possível por meio do Espírito, que Jesus fala aqui no Evangelho que a gente acabou de ler aqui, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A nossa condição pecaminosa, ela é tão terrível que a gente nem sequer deseja isso. A gente vive no mal, vive no que é errado e ainda acha confortável, ainda acha bom. E quando eu apresento a vocês o que o Espírito de Deus mostra que é melhor, você não se sente interessado por aquilo, que não parece interessante. O que Deus falou para a serpente lá no jardim do Éden, né? Ele disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade, irmãos, que existe entre nós e o pecado, a inimizade que pode existir entre nós e o diabo, é uma inimizade que só Deus pode botar. Porque se for por nós mesmos, a gente é amigo do pecado, amigo do diabo. Aí Deus chega e diz: eu vou colocar uma inimizade, ou seja, é algo que Ele coloca. E essa inimizade é quando o Espírito Santo começa a agir em nós. Ele vai começar a intensificar as lutas na sua vida pelo seu eu. E o Espírito Santo, irmãos, ele está desejoso de trabalhar em nossa vida dessa forma, tirando em nós o desejo pelo que é mal e colocando em nós o desejo pelo reino de Deus, por buscar a vontade de Deus. Eu li um versículo muito interessante ontem na Bíblia. Eu estava pesquisando uma palavra, né, e encontrei um versículo que ele fala assim: o cobiçoso
cobiça todo dia. Aí logo depois, vírgula, mas o justo doa e nada retém. Já em Provérbios esse versículo, né? A natureza humana, ela é assim, né? Todo dia quer mais, todo dia quer algo mais, todo dia quer mais, todo dia quer mais. Eu vejo no meu trabalho a luta que é, a corrida que é, para as pessoas tirar serviço extra, tirar serviço extra para conseguir mais. Algumas pessoas vivem endividadas e dependem daquilo. E o princípio que a palavra de Deus me apresenta vai de confronto a isso, né? E além de você trabalhar menos, porque hoje era um dia que tem de trabalho, né, que você poderia estar tirando um extra. Além de você não estar ganhando aquele extra, você ainda tem que doar parte daquilo que Deus já lhe deu. Observe, né, o conflito. Observe, irmãos, como é a luta desse mundo, né? E você vê que as pessoas cada vez querem ganhar mais. E Deus chega para nós e o Espírito Santo trabalha em nós, né? Em vez de você ganhar mais, você vai doar mais. Deus está chamando você para ser um canal de bênçãos, para que você doe mais. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo doa e nada retém. Isso vem do Espírito de Deus. Isso é contra a nossa natureza, é contra o nosso eu, é contra aquelas nossas tendências hereditárias. E Deus nos chama, irmãos, para que nós venhamos praticar isso. E a gente só pode praticar isso por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode nos dar isso. Se for pela nossa natureza mesmo, a gente vai correr dia após dia, emendando feriado e tudo, para ganhar mais, e cada vez mais. Teve um colega meu que ele dispensou até a mulher. Ele disse: a mulher dá despesa demais. Olha só que raciocínio. Mas você pode pensar que é mentira, mas não é verdade. O cara que tem dinheiro disse: não, para a mulher dar despesa demais. Separou da mulher para poder trabalhar mais e ganhar mais e ter mais e não gastar tanto. Quando a gente pensa, né, Marcelo, na vida do pai de família, né, você vê que o raciocínio é esse. Olha, o cara trabalha só para sustentar a casa, não é assim? Trabalha só para a despesa de casa, e a pessoa que vive solteiro é só juntando, só guardando. Isso é um pensamento humano, hereditário, né, da nossa natureza. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve viver inspirado pelo Espírito de Deus. Eu tenho uma herança muito positiva que eu recebi da minha mãe. Minha mãe morreu, faleceu, mas o que ela era não morreu. Amém? O que ela era não morreu. Eu fico pensando, né? Ela foi uma pessoa que não recebeu quase nada de ninguém. Ela só dava, né? Só dava. E eu fico pensando, puxa vida, e hoje a gente, depois que cresceu, se tornou adulto, os filhos, né, conseguem a coisa e dificilmente conseguem compensar o que a mãe deu, né? Mas a lição de Deus é o seguinte: ela deu para que você já dê aos outros. Ou seja, é um elo, né? É um elo de bondade. Do mesmo jeito acontece o contrário, sabia? Existem pessoas que sofrem o mal e descontam o mal nos outros. Não é assim a vida, né? O cara passa a vida um inferno na família, aí ele vai descontar no mundo, nas pessoas. Então, do mesmo jeito, irmãos, é as coisas boas que Deus nos transmite, né? O Espírito Santo, a bondade que os nossos pais nos transmitem. A gente tem que pegar aquilo e passar para os outros, transmitir para os outros, levar aquilo adiante. Aquilo nunca morre, porque aquilo vem de Deus e Deus não morre, né? A bondade, o amor, a misericórdia, o cuidado, não é assim? Que o Senhor Deus, irmãos, nos abençoe. Nesse momento nós vamos... Oremos. Senhor Deus, obrigado e agradecemos pelo Teu Espírito que nos atraiu hoje aqui a esse lugar de oração, onde nós acabamos de estudar a Tua Palavra. Que esse Espírito continue, ó Deus, trabalhando, agindo em nós, nos fazendo cada vez mais nos achegar mais a Ti,
aumentando em nós o desejo pelas coisas boas, fazendo morrer o desejo pelas coisas ruins. Que os nossos desejos não venham prevalecer, que a tua vontade venha prevalecer em nós até o fim. O Senhor nos dê uma experiência de crescimento na vida cristã, de fé, de comunhão, de consagração, em nome de Jesus. Amém.